Vamos dar continuidade na nossa aula de hoje. Lembrando que nós tivemos duas aulas relacionadas ao nosso conteúdo inicial e nessas duas aulas nós fizemos 10 atividades, 5 em cada. E na semana passada eu fiz um vídeo corrigindo essas questões. Então hoje nós vamos fazer uma retomada de tudo que foi trabalhado para que vocês façam uma excelente prova, certo? Então vamos lá. O nosso conteúdo inicial, ele fala sobre calor e matéria. Então, nós vamos construir um conhecimento partindo lá do princípio de como tudo começou. Essa questão de trabalhar calor e matéria está relacionada à manutenção da temperatura do nosso planeta Terra. Então, nós vamos começar pela origem. A gente sabe que a vida na Terra, ela está ligada à energia. Essa energia, ela se chama calor e ela é extremamente necessária para a sobrevivência de todos os seres vivos. Então, hoje, nós só temos um equilíbrio térmico no nosso planeta por causa dessa disposição do nosso planeta em relação ao Sol. Por quê? O Sol, ele aquece o nosso planeta na medida exata. E isso vai garantir as diversas formas de vida e que essas diferentes formas elas sejam preservadas e que elas possam sobreviver, reproduzir, se alimentar e terem um equilíbrio, né, na sua vida. Bom, se nós manipularmos o calor, nós vamos ter a possibilidade de produzir aquecimento. Então, a gente faz tanto o aquecimento quanto o resfriamento, fazendo assim com que haja mudança no estado físico dos corpos. Então, o que a gente vai lembrar aqui agora? Nós vamos pensar na água. A água, ela pode estar em estado líquido, mas se a gente resfriar, a gente tem o estado sólido. Se a gente aquecer, a gente tem o estado gasoso. Então, a gente tem a plena convicção de que os corpos, né, os materiais, eles são formados por diferentes e por diversas partículas. E que essas partículas, elas são móveis, ou seja, elas realizam movimento, elas estão em constante movimentação. E a agitação dessas partículas, elas constituem um corpo que se associa a uma energia cinética média. Então, vamos relembrar o que é energia cinética. Energia cinética é a energia do movimento. Recebe a denominação, então, de energia térmica. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em energia térmica, a gente está falando da energia do movimento, porque as partículas, quanto mais quente elas estão, mais agitadas elas vão estar. Então, a gente pode dizer, né? Quanto maior for a temperatura de um corpo, maior será a agitação de suas moléculas ou de suas partículas e, portanto, maior também será a sua energia térmica. Observem essa imagem aqui. Aqui eu tenho uma bacia de água quente. Essa bacia de água quente, ela tem átomos, né? Ou moléculas que estão em constante agitação. Olha a diferença da agitação dessa molécula para a agitação dessa molécula aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu tenho uma energia térmica maior do que aqui na bacia de água fria e cubos de gelo. Agora, quando a gente coloca dois corpos de temperaturas diferentes, um corpo frio e um corpo quente, em um mesmo recipiente isolado do meio, com o decorrer do tempo, o que vai acontecer? As temperaturas elas irão se igualar. Então, pense o seguinte, você acabou de pegar um copo de água gelada, né? Você pegou esse copo lá na geladeira. E você acabou de ferver uma água lá no fogão. Você vai colocar os dois copos sobre a mesa. Se você esperar um tempo, o que vai acontecer? Elas vão entrar em temperatura ambiente. A água gelada ela vai esquentar
e a água fervendo, ela vai esfriar. Então, elas vão estar na mesma temperatura. Esse fato vai ocorrer por quê? Porque um corpo de maior temperatura, ou seja, maior agitação térmica, ele vai transferir calor para o corpo de menor temperatura. Então, ele vai transferir o quê? Energia térmica. E a energia térmica em movimento, ou seja, em trânsito, ela é provocada pela diferença de temperatura entre dois corpos e é denominada calor. Na física, nós sempre fazemos uso das unidades de medida. Por que a gente usa as unidades de medida? Para caracterizar as grandezas físicas. Então, quando se trata de energia, que energia, né, que a gente está falando? O calor. A unidade de medida que a gente vai usar é o Joule, que é representado pela letra J maiúscula, só que a gente pode usar também a caloria, que é determinada por Cal, certo? Então, nessa imagem aqui, eu tenho um corpo A que está em 80 graus e tem um corpo B que está em 10 graus. Então, com o tempo, vai haver esse movimento da energia térmica, esse trânsito de calor. E o corpo A, que está em maior temperatura, ele vai transferir calor para o corpo B. Aqui, nós temos um exemplo de quando a gente esfrega as mãos constantemente. O que a gente percebe com esse ato? A gente percebe que as mãos irão se aquecer. Nós notamos esse aquecimento também quando a gente perfura um metal com uma broca, né? E com esses exemplos, o que a gente pode afirmar? Que o aquecimento está relacionado ao atrito entre dois objetos. E esse atrito nada mais é do que o aumento do calor. Então, o calor ele vai aumentar de acordo com o constante atrito entre dois objetos. Então, se você esfregar suas mãos devagar, não vai aquecer tanto. Agora, se você fazer o atrito das suas mãos com uma frequência maior, o que vai acontecer? O calor ele vai ser maior. E o movimento de vibrações mais intensas das moléculas vão exigir um espaço maior entre elas. Então, quanto mais agitadas estiverem as moléculas, o espaço ele precisa ser maior para poder ocupar, né, esse espaço de agitação. E é isso que acontece quando o líquido é aquecido. A água ela aumenta o volume. Não é assim? Quando você coloca a água para ferver, assim que ela entra em processo de fervura, ela vai aumentar o seu volume. Por quê? Porque os espaços entre as moléculas aumentam quando elas vibram mais intensamente. Aumentar a temperatura de uma substância significa intensificar o grau de agitação de suas moléculas. E essa energia nós damos o nome de energia térmica. De novo, essa palavra aqui, ó, energia térmica. O ventilador, ele nos refresca, não é? Ao mesmo tempo em que a agitação do ar aumenta. Por quê? É diferente de ferver, porque o ventilador faz com que o ar circule sobre a nossa pele e que mais calor flua do nosso corpo para o ambiente. Assim, nós nos sentimos mais confortáveis. Agora, um outro exemplo aqui de energia térmica é quando a gente coloca o refrigerante em uma caixa de isopor. O que acontece que o refrigerante ele fica gelado? Porque a caixa ela evita a troca de calor entre o refrigerante e o meio externo. Então, ela vai manter essa temperatura. Agora, uma sopa quente, ela esfria com o tempo, né, na temperatura ambiente, porque ela vai perder calor para o meio. Então, enquanto a sopa perde calor para o meio, porque não tem nada para poder conservar esse calor, a caixa de isopor, ela conserva. Ela evita que exista essa troca de calor entre o refrigerante e o meio ambiente. Acontece o contrário. Agora, lembra que a gente falou sobre o antigo conceito de caloria, que dizia que era um fluido transparente de um corpo para o outro, né? Lembram disso? Atualmente, nós sabemos que o calor ele é considerado uma energia térmica
e que se transfere de um corpo para outro, não tendo caráter material. Então, o calor não é de caráter material, como diziam antigamente. Quando nós colocamos um corpo quente em contato com um corpo frio, em temperatura ambiente, alguns minutos depois os dois estarão na mesma temperatura, porque um transfere calor para o outro, né? Então, eles estarão quentes, porque o calor, o de maior temperatura, vai transferir calor para o de menor temperatura. Vejam essa imagem aqui. Aqui eu tenho uma extremidade quente e tenho uma extremidade fria. O de extremidade quente está transferindo calor para aquele de menor temperatura. Então, no meio, eles estarão em temperaturas igualadas, né? Porque um vai transferindo para o outro até ficarem em temperatura ambiente. Então, meninos, essa foi a nossa aula de hoje. Na semana que vem, nós iremos aprofundar mais esse conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um beijo!